Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Elton Barbosa, o HB, e hoje batendo um papo sobre a chatice que está assistir um jogo de futebol na TV. Ontem teve Corinthians e Palmeiras e teve ali duas expulsões para o lado do Corinthians e uma delas deu o que falar porque foi o assunto depois do jogo, né? O futebol tem ficado chato demais depois que começaram com algumas regras que têm atrapalhado muito o espetáculo. Por exemplo, hoje o jogador não pode mais marcar um gol, tirar a sua camisa e comemorar. Não pode também ter aquela segunda camisa com algum protesto, alguma homenagem. Não pode mais usar aquela faixinha que o Neymar utilizava, por exemplo, 100% Jesus na cabeça. Não pode mais também, jogando ali no campo, ele bater um balãozinho, né? Fazer ali uma embaixadinha, pisar em cima da bola, então, que é, inclusive, o instrumento principal do espetáculo. Então, as coisas têm ficado chatas demais no meio do futebol. E agora, com o VAR, ficou um pouco mais chato ainda. Por quê? Ontem, no lance do André, aconteceu o seguinte: o André pegou nas suas partes genitais. E quando ele pegou nessas partes genitais, ele estava conversando com o jogador do Palmeiras. Deu-se a entender que ele estava fazendo aquilo exclusivamente para mostrar ao jogador do Palmeiras o seu atributo. Só que, lá atrás, aconteceu isso com o técnico Abel Ferreira. Ele virou para o banco de reservas e colocou a mão na sua genital. Uma coisa que os homens fazem sempre. Sabe por quê? Porque imagina você correndo, soa o seu corpo todinho e aqui na sua genital também soa muito. E quando soa, incomoda. Você precisa estar movimentando de um lado para o outro. Todo homem faz isso. Inclusive, não só os homens. As mulheres têm um costume simples de chegar em qualquer lugar, no restaurante, no hotel, na fila de um caixa de supermercado e meter a mão assim atrás e tirar a sua calcinha, arrumar ela no meio da tua bunda. Normal, é a mesma coisa que o homem faz quando arruma as tuas bolas, né, ali na sua cueca. E um jogador do Corinthians, antes da expulsão do André, também havia sido expulso exatamente por colocar as mãos nas suas genitálias. Isso tudo tem acontecido com forças que vêm de fora dos gramados. Força política. Por exemplo, para a aprovação do PL da misoginia, que está em discussão. Há poucos dias atrás, Neymar, após o jogo do Santos, que ele, foi peça principal, dando 2 assistências que geraram os gols da partida, ele no final do jogo ele disse: olha, eu acho que hoje o juiz acordou de Chico, dando risada, e essa foi uma frase que foi utilizada pela imprensa inteira para desqualificar o jogador e também para gerar um certo debate a favor de proteção da mulher e tudo mais, o que a gente sabe que não é verdade. E agora, mais uma vez, algo que está relacionado à testosterona do jogador, ao seu dia a dia natural, é colocado novamente no debate, que é o caso de colocar as mãos na genitália. Nós, homens, estamos concordando com tudo isso porque estão punindo o homem dentro e fora de campo para que ele perca a sua hegemonia, para poder então dar espaço àquela política contra o tal machismo estrutural. Estamos aceitando isso calados. O homem tem costume de pegar nas suas bolas para ajeitar para todo lugar ali. Qual o problema disso acontecer num campo, no gramado? Sempre vimos isso. Inclusive no passado, os jogadores tinham shorts que às vezes até tinha possibilidade de vazar seus documentos ali, e ninguém nunca encheu o saco com isso, mas ultimamente tem ficado esta perseguição contra o homem. Então é fora de campo e também dentro de campo. Não concordo com a expulsão do André. Inclusive no próprio jogo teve um outro lance em que um jogador do Palmeiras chega dando cotoveladas e dentro da área, ainda, e não foi considerada expulsão. Então a gente tem que avaliar tudo isso com os olhos bem abertos, porque estão tentando tirar o homem, o macho alfa, de dentro também dos gramados.